Segunda parte do podcast Cara dos Esportes de domingo, agora pra gente falar sobre NBA. Se você não escutou a primeira parte, eu e o João Eduardo Dutra falamos sobre draft, necessidade dos times da AFC Oeste, NFC Oeste. Na primeira parte, pra você que é fã de NFL também, essa semana eu vou divulgar o meu mock draft, primeiro e único mock draft dessa temporada de draft. Vou simular aí a primeira rodada do draft da NFL. Então, se você curte futebol americano, não deixe de escutar também. Escute a primeira parte desse podcast. Vai ser um episódio exclusivo para apoiadores na quarta-feira com o meu mock draft. Vai estar na newsletter também, exclusiva para apoiadores. Nessa segunda parte, vamos falar de NBA. A gente vai falar sobre o máximo possível que a gente conseguir nessa segunda parte das séries desse final de semana. Começou o final de semana dos playoffs, primeiro final de semana dos playoffs. Foi realmente muito legal, bastante animado. E eu tô aqui pra falar desses jogos, do que de mais importante. Não vai dar todo o podcast pra gente falar sobre as 8 séries. 8 séries é muita coisa. Então eu vou tentar falar sempre um pouco aqui, um pouco nos vídeos lá no TikTok, no Instagram, um pouco no próximo podcast e cercar de todos os lados aqui. É que eu não quero fazer um podcast de 2h30, né? Que seria pra gente ter que analisar cada série. E hoje eu tô aqui com meu amigo Guilherme Taniguchi, do podcast Splash Brothers, um podcast que, se você também tá nessa seca aí querendo muita coisa sobre a NBA, terminou esse episódio aqui do podcast Cara dos Esportes, escuta lá o podcast Splash Brothers, que eles também estão com um episódio novo nesse início de semana. Guilherme, grande final de semana, sem muito alarde, um dos melhores finais de semana do ano em termos de esportes no calendário, né? O primeiro final de semana dos playoffs da NBA. Para quem gosta de esportes americanos é perfeito, né? Porque a gente tem basquete acontecendo, os playoffs começando, MLB começando a pegar fogo, NHL e tudo mais. Só falta o futebol americano para a gente ter as principais ligas acontecendo simultaneamente. Mas só que, como você comentou, para eu como torcedor dos Colts aqui, já estou ansioso no final desse mês para ver qual vai ser o futuro aqui da franquia, qual o QB vai liderar ou não os Colts para o futuro. Se convenceu pelo Anthony Richardson já? Aquele negócio que acho que você debateu aqui recentemente no seu podcast. Para apostar em alguém, vamos no cara que tem um teto maior. Então, tem que ser ele, né? Acho que difícil não ser ele em relação aos outros nomes citados aí. Até porque vence alguns jogos que não deveria, acabou caindo um pouco no board em relação aos QBs disponíveis. O assunto é NFL, o assunto é NBA, força do hábito. O assunto aqui no podcast de hoje é NBA, a gente vai falar dos playoffs. Não vai ser em ordem cronológica, eu fui aqui pegando os jogos. Vamos começar por Lakers e Grizzlies. Foi o jogo desse domingo. Assim como todo mundo esperava, show do Rui Hachimura e do Austin Rivers, né? Todo mundo, claro, LeBron e Anthony Davis não. Austin Rivers e Rui Hachimura, né? O Hachimura teve 29 pontos, a maior pontuação dele com a camisa dos Lakers. O Austin Rivers teve 23, 12, se eu não me engano, no último quarto. Os dois foram brilhantes numa partida que o Anthony Davis chegou a sair ali com uma lesão no nervo do ombro direito, se eu não me engano, agora não lembro se direito ou esquerdo, mas voltou depois do intervalo e ele pode ofensivamente não ter feito a melhor partida dele, mas defensivamente ele foi realmente... Acho que foi o único jogador que foi realmente bem defensivamente nesse jogo, né? Que os dois times combinaram para 240 pontos, mas o Anthony Davis teve 7 tocos. Um jogo que os Grizzlies também veio o Ja Morant se machucar, né? Que é algo... Foi uma queda feia, né? Ele caiu por cima da mão direita, se eu não me engano, também, né? Ela meio que dobra na direção do antebraço. A boa notícia é que não teve fratura, mas ele tava bem triste, né? Depois do jogo, falando que não sabe, que quando não é uma coisa é outra e tal, porque, claro, a gente sabe tudo que ele passou nessa temporada, mas realmente um jogo que definitivamente não começou bem a série, né, pro Memphis Grizzlies. E a gente falava tanto, né, todos os podcasts, todo mundo que tem alguma opinião sobre a NBA, sobre o matchup defensivo, o Jaren Jackson Jr. não pode fazer falta, como é que os Lakers vão marcar o Ja Morant. A resposta foi que ninguém defendeu ninguém nesse jogo, quase, né, Gui? Foi um jogo de muito ataque, uma pontuação alta para que a gente espera dos playoffs, e o Lakers
sobressaiu? Foi um jogo onde é que os times se impuseram muito pela velocidade. São duas defesas de meia quadra muito boas, né? São duas das melhores defesas da liga. O Grizzlies teve um momento ali entre janeiro e fevereiro que uma melhor defesa disparado da NBA e tinha muito esse ritmo do seu jogo. Pegar uma defesa muito forte, imprimir um contra-ataque depois das jogadas defensivas. E o Lakers, depois da trade deadline, depois do All-Star Game, também implementou uma defesa muito forte, cresceu demais nesse lado da estatística avançada, e a gente viu os times tentando imprimir também a velocidade, que é onde essas duas equipes melhor produzem ofensivamente, para fugir também desse aspecto defensivo. O jogo de meia quadra é ruim para os dois, né? Porque hoje o Lakers conseguiu sobressair nas bolas de 3, mais de 43% de aproveitamento, 16 bolas convertidas, mas não onde eles performam melhor. Eles não querem viver da bola de 3. Então, para conseguir ter um jogo onde é que vocês têm alguma vantagem ofensiva, as duas equipes precisam demais do jogo de velocidade. Então, foi um pouco do ritmo que a gente viu o jogo acontecendo. E, obviamente, me lembrou muito Mirandinha, aquele jogador notório dos anos 80, 90 do Corinthians, que falava, ou eu penso ou eu corro. Esses times forçaram demais muitas jogadas, mas prezando sempre pela velocidade. Acho que você tocou num ponto importante, né, que eu acho que é um ponto até de otimismo se você for torcedor do Memphis Grizzlies, claro, pensando num universo no qual o Ja Morant volta no jogo 2, né, que nesse momento da gravação ainda não está definido. Creio que ele, pelo menos pro sacrifício, ele vai. Porque essa questão da cesta de 3, né? 16 de 37, o Lakers não é... Assim, é um time que melhorou muito em termos de arremesso, né? Foi o time que teve a melhor campanha pós All-Star Break, né? Então você não tem a melhor campanha sem arremessar bem de 3 na NBA atualmente, né? Mas é um time que trabalha muito bem perto do garrafão. E você não é de se esperar que o Lakers vá repetir esse desempenho, né? Principalmente o Hachimura acertando 5 de 6 de 3 pontos, dando 29 pontos na partida. Isso não é de se esperar que vá repetir, né? Até assim, eu gostava do Hachimura na época do draft. Eu lembro que o companheiro dele de equipe era o Brandon Clark, né? De Gonzaga, agora me bateu um branco. Mas o Brandon Clark era o cara que o pessoal do draft gostava, né? E o Hachimura, ele meio que ficou pra trás, apesar do Hachimura ser o melhor jogador, né, naquele time de Gonzaga. E eu sempre gostei dele, eu sempre acreditava que ele precisava de um cenário melhor, né? Não em Washington. Claro que ele não vai ser isso todo jogo, né? Mas foi a partida da vida dele, jogou muito bem. O Austin Reeves também, né? Eu venho falando sobre o Austin Reeves. Ele é um bom teste pra ver se a pessoa assiste ou não basquete. Acho que a gente conversou sobre isso no podcast também. Que acho que a pessoa pode ter ali o estereótipo do Austin Reeves. É o cara, é o shooting guard branco que arremessa de 3, né? E ele é muito mais do que isso. E ele cria muito bem, ele busca muito bem o contato. E tudo isso a gente viu em quadra desse domingo, né? Uma coisa que, além de Reeves e Hachimura, mas acho que envolve principalmente o Reeves também, que o Reeves é um cara grande, não? O Hachimura também é um cara grande. Uma coisa de big picture, né? De grande cenário, pensando no resto da série. Eu achei que a altura, a envergadura, o tamanho do Lakers incomodou esse time do Memphis Grizzlies. E é algo que a gente já esperava com a ausência do Brandon Clark, a ausência do Steven Adams, mas não só no garrafão, nas alas também. É um time pequeno, né? Até acho que parte muito do sucesso do Hachimura, né? Teve determinado momento no final do jogo, eles estavam com Jaren Jackson e basicamente era Dillon Brooks, Desmond Bane, Tyus Jones e Ja Morant, né? Então é um time pequeno na ala. Então isso é uma coisa que a gente já pensava antes da série, né? E eu achei que se comprovou nesse jogo 1. Só para pegar um ponto que você falou do Reeves e do Hachimura, quando a gente olha o terceiro período, o Hachimura teve o mesmo número de bolas de 3 do Grizzlies naquele quarto. Um jogador apenas. Quando a gente olha em termos de field goals no quarto período,
os dois somados, Reeves e Hachimura, tiveram o mesmo número de field goals que todo o Grizzlies no quarto. Obviamente, o Grizzlies teve um momento lá de uma corrida de 13-0, se eu não me engano, que sacramentou o jogo, mas obviamente, quando você tem jogadores de apoio nesse volume, se você considerar o D'Angelo Russell, foram 5 jogadores com mais de 20 pontos. O Grizzlies só conseguiu 2 jogadores nesse quesito. Então, obviamente, o elenco de apoio foi um fator muito importante. Mas a altura ajudou muito. Quando a gente olha os rebotes, o Lakers venceu a batalha de rebotes por mais de 10, teve vantagem também nos rebotes ofensivos, teve vantagem na altura, realmente, quando o Grizzlies só conseguia ter uma pontuação muito agressiva próximo ao aro, quando o Davis saía para descansar em alguns momentos, e aí o JJJ levava vantagem. Todo o resto do jogo, o Lakers chegava muito mais fácil próximo da zona restrita do que o contrário. Então, esse foi um fator realmente. E aí a ausência do Steven Adams, né? A gente debatia, eu e o Léo no podcast, falava que o ponto de maior qualidade desse time do Lakers tem sido justamente, como você falou, a altura, conseguir forçar rebotes ofensivos, conseguir garantir as bolas de rebotes defensivos. E nesse ponto, sem o Adams, o Grizzlies cai demais, talvez na principal qualidade do Lakers. Falando agora sobre o Memphis Grizzlies, né? Eu acho que é um bom sinal o Jaren Jackson Jr. ter terminado o jogo com 3 faltas só. É algo que literalmente todas as pessoas no mundo, falando com a minha mãe, assim, a minha mãe, o Jaren Jackson Jr. tem que evitar falta, né? Sair na rua, assim, o Jaren Jackson Jr. tem que evitar falta, né? Mas ele fez isso muito bem, né? Ele ficou 37 minutos em quadra, 3 faltas, 31 pontos, acertou 2 de 4 de 3, mas, assim, 5 rebotes, né? Ele nunca foi o melhor reboteiro, né? Isso acho que era, principalmente no começo da carreira dele, era o que impedia muito ele de ter um grande impacto. Mas é aquilo, ele claramente diminui um pouco a intensidade dele nesse jogo. Eu acho que entrou na cabeça dele, eu preciso ficar em quadra 37, 40 minutos, né? Não tem Steven Adams. Só que aí tem primeiro uma coisa natural, né? Você quando joga 28 minutos, você pode se esforçar mais quando você joga 10 minutos a mais, né? Outra é essa importância dele ficar dentro de quadra. Eu achei que ele foi muito bem ofensivamente. Defensivamente, ele não... Assim, jogou bem, claro, foi um grande defensor, mas não achei que ele teve o impacto que ele teve durante a temporada regular. E, como você bem falou, quando o Anthony Davis estava em quadra, ele claramente sofreu bastante. Até porque a proposta do jogo ali no início do Grizzlies era colocar o JJJ em cima do Vanderbilt para sobrar na marcação. Basicamente, o Vando não chuta de fora, então você deixa ele livre, o JJJ consegue fazer o trabalho ali de proteger as infiltrações, atuar como help defender. A partir do momento que o Lakers no segundo tempo consegue achar uma rotação que não dependia do Vando, porque defensivamente eles conseguiram se proteger com as peças que tinham, conseguiram colocar basicamente mais chutadores ali, como você disse, a Hachimura teve o jogo da sua vida, então nessa partida ele foi um chutador. Isso ficou muito difícil, porque você não conseguia proteger o JJJ para ele atuar como help defender, ele precisava estar marcando alguém, e aí nessa situação não é a melhor situação de defesa do jogador, e aí obviamente o Lakers conseguiu evitar essa situação dele sempre estar atuando ali como um cara da sobra, né? Então acho que esse foi o grande fator tático ali, o ajuste tático para o Lakers conseguir sobressair, principalmente no quarto período. Seguindo em frente, Ja Morant, se ele tiver em quadra, ele precisa jogar muito melhor, né? Porque mesmo quando ele esteve em quadra, ele não foi bem. E era uma coisa até que eu falei no podcast, né? O Lakers, você pensa assim, o matchup ruim, eles não tem quem marque o Ja Morant, né? Mas nenhum defensor consegue ficar na frente do Ja Morant, né? É um esforço coletivo, né? E o Lakers, volta aquilo que a gente falou do tamanho do Lakers, né? Sempre quando o Ja Morant ia pra cesta, tinha um monte de defensor lá com a mão pra cima, né? E foi numa dessa que o Ja Morant se machucou, e não é... Toda vez que o Ja Morant pula, toda vez que o jogador da NBA pula, é um risco. Porque é um cara de 2 metros de altura, mais de 100 quilos pulando, a gravidade aí sempre
cruel, né? E é sempre um risco. Então, ele acabou se machucando, mesmo quando teve em quadra, não jogou bem. E é curioso esse time do Grizzlies, né? Porque eles têm um histórico de jogar bem sem o Ja Morant. Mas eles precisam do Ja Morant super estrela, né? Pra ter uma chance nessa série. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser seguir em frente, se a gente vai acompanhar a lesão dele. Porque não tem nenhuma ilusão de que era uma série das mais equilibradas, né, nessa primeira rodada dos playoffs e sem o Ja Morant. Não, fica complicado. Você acha que foi mais o Ja Morant não tava numa tarde inspirada ou você vê mais méritos da defesa dos Lakers? O Ja Morant tem um fator de tudo que você falou que é importante, né? O Lakers levou 10 pontos de vantagem em relação ao jogo de contra-ataques. Vem de turnovers e vem também de arremessos errados, e muitas dessas infiltrações do Ja, se não conclui em cesta, o Lakers consegue armar rápido o contra-ataque. E é muito desse estilo de jogo do time. Então, obviamente, esse é um fator. Acho que é um pouco das duas, viu, Gabs? Porque o Lakers adaptou a defesa e esse é o legal da pós-temporada, né? Uma sequência de jogos entre as mesmas equipes. Então, a defesa prepara, o ataque prepara uma ação, você tenta agir com um antídoto em relação a isso. É muito do que você falou. Acho que o Ja Morant, de maneira geral, olhando a temporada regular, ele tem mais facilidade nas infiltrações, porque ele não tem necessariamente um trabalho direcionado para tentar pará-lo. Obviamente, você tenta criar algumas ações, mas é diferente do que você pegar 3, 4 dias de treinos focados para você pensar nessa situação. Então, só as infiltrações por si só, ele conseguiu produzir algumas delas, mas o Lakers estava bem preparado para isso. Então, faltou do Ja e da comissão técnica, obviamente, quais as situações para conseguir infiltrar, para conseguir pensar em jogadas a partir daí, para também não só enfrentar os defensores e tentar buscar algumas alternativas a partir desses rides. Vamos passar agora para uma série de sábado. Golden State Warriors contra o Sacramento Kings. Os Kings venceram por 126 a 100. Aliás, eu não sei se eu falei o placar de Lakers e Grizzlies. Foi 128 a 112. O Kings venceu por 126 a 123. Um grande jogo. Uma série que era a minha série favorita dessa primeira rodada. E correspondeu nesse jogo 1. Partida fantástica do Curry, do De'Aaron Fox, do Malik Monk vindo do banco. Eu achei que foi um pouco shootout, assim, aquelas partidas de pontuação alta que, tudo bem, o King sai como vitorioso, mas eu não... Sim, por exemplo, tem uma câmera que mostra um garoto fazendo 4-0 pro Curry, dando tchau pro Curry. Sinceramente, eu não acho que... Pra mim, a série continua tão equilibrada quanto antes desse jogo. Foi um jogo muito equilibrado, né? Não tem nenhuma conclusão muito definitiva para tirar desse jogo, apenas que um time não conseguiu marcar o outro, né? E meio que aconteceu o que muita gente esperava também. Os Warriors buscando o Sabonis o tempo todo. O Sabonis não teve um bom jogo. O Curry o tempo todo buscando trocas para atacar o Sabonis. E do outro lado, o backcourt do Warriors não tem muitas respostas pro De'Aaron Fox e pro Malik Monk, né? Porque eles têm Curry, Clay e Jordan Poole, que são jogadores voltados para ataque, né? O Klay Thompson não é mais o defensor que ele foi pré-lesões, né? O Jordan Poole não é um bom defensor. O Curry é melhor do que as pessoas dão crédito, mas ainda assim não é um grande defensor. E aí você tem DiVincenzo, né? Que é um cara que segura as pontas na defesa, acho que um bom defensor. O Gary Payton II também, que é um cara que aí ele já dá uma travada um pouco maior no ataque, né? Porque ele não espaça a quadra tão bem e tal. E aí o Warriors teve muita dificuldade, né? Tanto que o Malik Monk e o De'Aaron Fox combinaram para 70 pontos. O Fox foi fantástico na última etapa. E dito tudo isso, o Warriors ainda teve 2 chances. Uma de virar o jogo com o Wiggins no arremesso livre e outro o Curry, que é um arremesso que todos os outros jogadores da NBA é um arremesso ruim, pro Curry é uma boa tentativa, né? Mas acabou não entrando. Não mudou muito esse jogo, a forma como eu vejo essa série. Eu acho que ainda é uma série muito equilibrada
E vai ser isso mesmo. Acho que não vai ter muito nessa série. Não vai ter jogo que um dos times vai terminar com menos de 100 pontos. A gente pegando talvez o Kings, que dita um pouco o ritmo do jogo, né? A gente está falando do melhor ataque da história da liga e uma das 3 ou 4 piores defesas desse ano. Então, o placar alto já é um sinalizador quando a gente olha as estatísticas avançadas, né? E é um jogo que a gente não teve respostas de lado a lado e ficou muitas perguntas, assim, de maneira geral, porque o Kings chegou até aqui muito pela bola de 3, alto volume, alto aproveitamento, muitos passes, e a bola de 3 não vinha sendo um fator. Quando a gente olha o primeiro tempo ali, basicamente só o Trey Lyles conseguiu chutar bem do perímetro, o time tinha muita dificuldade. O Mike Brown ali no momento do segundo quarto, num tempo que ele pediu, ele falou: pessoal, continue tentando, nosso jogo é da bola de 3, vamos continuar tentando. E o time continuou tentando e viu ali a defesa abrir no final do primeiro tempo. E aí, quando a gente viu no segundo tempo que mudou, o time passou a ser muito mais agressivo nas jogadas individuais com esses 2 armadores, como você comentou. E aí deixou um pouco a bola de 3 de lado e buscou as infiltrações e foi teve muito sucesso a partir daí. Como você falou ali da pontuação dos 2, quando a gente olha, contando os lances livres, são 2, mas dos últimos 20 chutes do Kings, 17 foram entre Monk e De'Aaron Fox. Mostra como eles estavam muito agressivos e, como você falou, a defesa do Warriors não teve resposta para isso. Mas, por outro lado, em relação ao Warriors, o time esteve no jogo o jogo inteiro. Eles tiveram muita dificuldade quando o Curry saiu. Tanto quando a gente olha o plus-minus de todo mundo, a exceção do DiVincenzo e do Curry, todo mundo com um plus-minus negativo, e o único com um plus-minus agressivamente alto foi o próprio Curry com mais 11, o DiVincenzo ficou com 2 ali. Então, claramente, como você falou, o Curry teve muito sucesso ofensivamente em cima do Sabonis, e sem ele, o time sofreu demais, obviamente, como a gente já sabe também, desse Warriors, como eles sofrem nesse sentido. Mas só que, por outro lado, o Wiggins, 1 de 8 da bola de 3, o time, de maneira geral, não conseguiu produzir bolas de 3 sem ser o Clay e o Curry. Então, esse é um fator que também, se a gente olhar pelas perspectivas, há copos cheios e vazios para os 2 lados. Bom ponto, porque o Wiggins ele tá voltando ainda, né? Ele teve aquela ausência longa por problemas pessoais. Ele parecia bem fisicamente, né? Mas você não pode jogar ele depois de tanto tempo fora. Uma partida, joga aí 35 minutos numa partida de playoff, né? Eu acho que também há motivo pro torcedor do Warriors também não ficar, assim, não entrar em pânico, porque o Wiggins, ele vai jogar melhor ofensivamente e conforme ficaria surpreso se no próximo ou no terceiro jogo ele já não voltasse pro quinteto titular para jogar minutos de titular. E aí, numa situação como essa do final do jogo, né, você... Não só o final do jogo, né, mas o Fox começa a esquentar, você pode colocar o Wiggins no Fox, né, ou no Malik Monk, né, porque o Clay e o Curry você não consegue parar eles, e você depende muito dos 2 ofensivamente. Nem achei que o Clay foi brilhante ofensivamente, né, mas ele ainda foi a segunda melhor opção. E a história do Warriors nos playoffs da temporada passada também, né? O time sofria muito sem o Curry. O Jordan Poole oscilou, né? O Jordan Poole não fez uma boa temporada. Nos playoffs da temporada passada ele teve ótimos momentos não tão bons, né? As finais da NBA ele teve mais jogos ruins do que bons. Mas a equipe precisa demais do Jordan Poole, né, ofensivamente. Ele precisa dar esses minutos de descanso pro Curry, né? Ele teve 17 pontos, 4 de 10, que não é horrível, foi pra linha de lance livre, mas acho que precisam de um pouco mais dele. São os caras que eles contam, né? O Gary Payton, Jordan Poole. Kuminga, a gente viu jogou 10 minutos, a gente viu ano passado ele meio que sumiu da rotação, né, na reta final, né? O Curry não confiava tanto. E ele precisa jogar esse ano, né? Porque tem as peças do ano passado que não estão mais. Do lado dos Kings, eu acho que é importante um jogo como esse, que eles trocam um soco com o Warriors, né? Não literalmente, né? Mas ponto a ponto e saem na frente, né? E vencem o jogo.
na casa deles, né? Depois de tanto jogo, né? E é um time tão experiente do Warriors. Eles conseguiriam, acho que pra confiança deles seguindo em frente, é muito importante um jogo como esse e mostrar que eles têm vários buracos a explorar nesse time dos Warriors. Eu só acho que seria meio que enganação achar que muda a perspectiva da série. Eu não acho que muda, não acho que esse jogo saiu do esperado. Pra mim ainda é uma série muito aberta. Ah, sim, é aberta. E aí, quando a gente olha do Kings também, a exceção do Fox, todos os demais titulares, 1 de 12 na bola de 3, menos de 10% de aproveitamento, com o Sabonis talvez na sua pior partida da temporada. Então, esses são fatores. Se você falava do Lakers e do Grizzlies, o rebote ofensivo aqui também é um fator. O rebote aqui também é um fator. O Sabonis, se eu não me engano, pegou 5 rebotes ofensivos nesse confronto. Foi um fator a questão das segundas chances, porque o Kings teve 17 contra 9 nesse quesito, então foi um fator muito importante. Então acho que, mas de maneira geral, a série ainda está muito aberta. É difícil a gente dizer aqui após um jogo que há um favorito, claro. Acho que ainda tem muito ainda a acontecer, até porque quando eu comecei minha fala, né? O Kings é a terceira pior defesa no perímetro e a quarta na zona restrita em percentual de aproveitamento cedido. Então é um time que tem muito buraco, que a gente viu, que nem você começou falando, o Curry enfrentando o Sabonis. O Curry conseguiu pontuar do jeito que quis nesse confronto, muito por essa dificuldade defensiva da franquia. Então, quando você tem uma defesa tão ruim assim e com um ataque tão bom do outro lado, é natural que serão detalhes que definirão esse confronto. Uma boa série para você apostar no over de pontos, né, nas partidas, Sim. Que é o meu péssimo segmento para falar para você que gosta de apostar. Crie sua conta usando o meu link no Bodog, né, um dos principais sites de apostas do mundo. Tem bônus para novas contas, né, no primeiro depósito. Me ajuda bastante se você criar usando o meu link, dá aquela moral. Vamos seguir aqui para outra série que começou nesse sábado. New York Knicks contra Cleveland Cavaliers. Os Knicks venceram por 101-97. Uma surpresa, pra mim uma surpresa. Eu apostei no Cavs, eu achei que seria uma série não tão difícil, mas também não esperava o Randle voltando bem, né? O primeiro tempo dele foi muito bom e foi importantíssimo porque o Jalen Brunson teve problema de faltas, né, no primeiro tempo, né? Ele jogou pouco no primeiro tempo, o Julius Randle mais do que segurou as pontas, e no segundo tempo o Jalen Brunson voltou muito bem, né? O Jalen Brunson, levanto a mão aqui, eu tava errado. O Knicks tem que dar mais dinheiro pro Jalen Brunson, porque ele tá jogando como um max player, né? Ele tá jogando como um dos melhores armadores da NBA. Ele fez um segundo tempo fenomenal mesmo e de gente grande. Ele é experiente, né? Já chegou nas finais de conferência, né? Com o Dallas Mavericks, né? Mas num papel totalmente diferente. Josh Hart fez um grande jogo. Josh Hart é o típico jogador que todos os times deveriam querer ter, e 3 times tinham o Josh Hart e mandaram ele para outro time, né? Primeiro o Lakers, depois o Pelicans e agora o Portland Trail Blazers, né? Ele é um jogador muito valioso. Ele provavelmente é o melhor jogador de perímetro pegando rebote na NBA. Eu acho que não é um absurdo nenhum dizer isso, né? O que ele faz... Ele tem a maior taxa de rebotes da NBA. Ele é muito agressivo em rebotes e ele é muito importante ali atacando, conseguindo rebotes ofensivos. Ele foi muito bem na partida. E do lado dos Cavs eu achei que o Evan Mobley e o Darius Garland sentiram. Vamos começar pelos Cavs, Gui. Mobley, o Garland... O Mitchell foi fantástico, jogou muito bem. Mas o Evan Mobley e o Darius Garland jogaram como 2 jogadores jovens que pela primeira vez já jogaram play-in, né? Mas como 2 jogadores jovens estreando nos playoffs de verdade, né? Até porque o Knicks preparou ali uma defesa meio que numa armadilha para eles, né? A gente viu em muitas situações do Mobley e do Garland, basicamente o Knicks abandonando o quinto jogador aqui do time, seja o Coro, seja o Lever, seja o Wade, para dobrar a marcação nessas 2 peças. E eles não tinham resposta, eles não estavam acostumados com esse tipo de jogo ao longo de toda a temporada. Esse foi um fator importante para a gente olhar no jogo. Se a gente falou lá no Lakers e Grizzlies que
Aqui o jogo de meia quadra era um jogo que as duas equipes evitavam. O Cavs até é uma boa defesa, consegue forçar turnovers, mas por ter dois bigs, eles têm muita dificuldade em pontuar nessa meia quadra. É um dos paces mais lentos de toda a NBA. E aqui foi um fator, quando a gente olha os pontos pós-turnovers, os roubos de bola se manteve ali de maneira parecida, mas só que os Knicks fizeram 16 pontos a mais. Esse foi um fator, porque o Cavs teve muita dificuldade em jogar em 5 contra 5, defesa postada, muito por não ter um quinto homem confiável, e aí não conseguiu explorar de forma alguma as roubadas de bola que tiveram ao longo de toda a partida. Nem o Okoro, nem o Caris LeVert tiveram grandes jogos, né? A gente viu muito o Cedi Osman, né, em quadra, marcando o Jalen Brunson. E assim, o Jalen Brunson teve um grande jogo, tá? Mas eu achei que o Osman fez o Jalen Brunson trabalhar, né? Ele se esforçou bastante ali pra tentar limitar o armador dos Knicks. Mas eu achei que como você falou, né? Os Cavaliers, eles desperdiçaram ali... Eu lembro que na transmissão eles chegaram a citar, né, que muitos poucos pontos após os turnovers dos Knicks, né, e para um time que tem dois bigs em quadra, como você falou, você perder a batalha dos rebotes ali por 13, né, 51 rebotes dos Knicks e 38 do Cleveland Cavaliers, né, você não pode, né, você tem um lineup grande em quadra, você tem que se impor um pouco mais. Até eu achei que o Mitchell Robinson, ele não terminou com grandes números, teve 8 rebotes, plus minus dele também não foi muito bom, mas eu achei que ele foi bem na partida, eu achei que o impacto dele, principalmente no segundo tempo, foi sentido, e eu gosto do Hartenstein, pra mim ele é um pivô titular, né, na NBA, fiquei surpreso quando nenhum time contratou ele teve o melhor plus minus do jogo, né, mais 19, mais 19 foi, nenhum do Cavaliers teve tanto também, acho que o Knicks defendeu muito bem o garrafão, né? Um time que, quando você pensa nesse time do Cavaliers, né? Por mais que você tenha Garland e Mitchell, você pensa no time dos poucos times que jogam com power forward tradicional, com pivô tradicional, e os Knicks não tiveram medo. A boa notícia pro torcedor do Cavaliers é que é difícil imaginar que o Mobley e o Garland vão jogar tão mal no resto da série, né? E o Mobley eu achei que ele foi bem defensivamente, mas ofensivamente muito mal. O Garland cometeu muitos erros e muito boa atuação dos Knicks, né? E eu acho que é uma série que eu esperava um pouco mais de vantagem para os Cavaliers, mas acho que vai ser mais equilibrada do que eu esperava, pelo menos. Se a gente olha de maneira geral, excluindo da conta o Spider Mitchell, o Kevin só acertou 4 bolas de 3. É muito baixo. O Garland, que tem um bom aproveitamento, tentou pouco, só 4 bolas aqui de 3 no perímetro. É um tipo de jogo que o Cavs precisa trazer e implementar no seu repertório. Obviamente que os Knicks é uma das boas defesas da liga. O Tibbs valoriza muito esse quesito, conseguiu ali fechar bem o garrafão para impedir as infiltrações. E obviamente, quando você enfrenta o Cavs, que joga com 2 pivôs tradicionais, nenhum deles tem uma bola de 3 confiável, tem uma quinta peça que também não é um especialista nesse quesito, você vai tumultuar o garrafão e deixar que a bola seja resolvida do perímetro. E o time teve muita dificuldade para conseguir jogar nesse sentido. Mérito do Knicks, como você falou, viu durante a partida as suas 2 principais peças jogando muito bem, e numa partida que o Quickley não foi bem. Como você falou, Brunson saiu cedo do jogo com 2 faltas logo no começo do jogo. Quickley entrou e ele não conseguiu trazer um impacto ofensivo para esse jogo. E mesmo assim eles saíram vencedores. Vai ser difícil a gente ver uma partida com o Quickley só com 3 pontos, 2 rebotes ao longo de todo o confronto aqui. Verdade, o Quickley que foi o meu voto para 6º homem do ano, né? Fiquei entre ele e o Brogdon. Eu achei que o Quickley ele é mais importante pro Knicks do que o Brogdon pro Celtics, né? O Brogdon tem time melhor. Não sei, seria seu voto também? Eu votei no Brogdon porque eu acho que a história do Quickley é engraçada, né? Que ele chegou até ser boato de troca em algum momento e tudo mais. Aí o terço final da temporada dele, ele seria meu voto. Mas olhando na consistência do ano, eu fui de Brogdon. Justo também.
Realmente ele não fez um grande jogo. Sobre essa questão, acho que a questão importante pro Cavaliers, e acho que é algo que a gente sabia também, né? A questão do quinto homem, né? Porque chega nos playoffs, quando você tem um cara que você pode ignorar, você pode marcar, usar 5 jogadores para defender 4, fica muito difícil. Nos playoffs, tudo que você tem de defeito é mais exposto. E eu achei que foi muito decepcionante a partida do Okoro, porque ele tava jogando melhor do que isso, né? Eu tava vendo os números, até enquanto você tava falando, eu tava conferindo. Ele arremessou 44% de 3 da virada do ano pra cá, né? Tudo bem que foi um número baixo de tentativas, né? Mas ele tava espaçando a quadra melhor. E é o que ele precisa fazer. Se ele tentar 5 arremessos e acertar 2, tá ótimo pro Okoro, né? O Cavs tinha vencido o jogo. E o LeVert, eu sinceramente nunca tive muita esperança que o LeVert ia ser o cara a longo prazo dessa posição 3 da equipe, né? Mas o Cavaliers, acho que um jogo equilibrado como foi, né? Até eu acho que 101-97, né? Um placar apertado, e o jogo, a sensação vendo era que realmente foi um jogo decidido só por 4 pontos apenas. Esses detalhes, né? E a questão pro Cavaliers, eles precisam mais dessa... Precisam mais do Mobley, precisam mais do Garland, precisam mais dessa 4ª posição, porque o Mitchell, não dá pra exigir mais do Mitchell do que ele fez, né? E o Cavaliers é um time que tem aspiração maior do que vencer o Knicks, né? Um time que acho que ninguém, se perder na segunda rodada, ninguém ia culpar, né? Mas é um time que sonha com uma final de conferência. Não é absurdo pensar numa final de conferência pro que foi a temporada da equipe, né? Mas não dá pra exigir mais do Donovan Mitchell do que isso. Mais alguma coisa sobre essa série ou podemos passar para as outras? Eu só ia comentar, Gabs, aqui, que eu tô bem em linha contigo. Eu acho que, obviamente, é difícil você dizer para ser mais agressivo quando você traz o Spider, mas acho que tinha algumas oportunidades de mercado que eles não poderiam ter deixado passar, pensando nessa posição. Josh Richardson, dos Spurs, que acho que foi por 3 escolhas de segundo round, seria um valor agregado muito melhor do que o Lever ou o Okoro, como você comentou. Então acho que eles poderiam ali na trade deadline ter buscado ali não algo agressivo, mas um movimento para justamente tampar esse buraco que está fazendo muita falta agora, como a gente previa. O próprio Josh Hart, né, do outro lado, né? Sim. Não sei se eles tinham como, mas ele seria perfeito nesse time. Cara, eu gosto muito do Josh Hart. Desde a época dos Lakers, eu nunca entendi muito que ele era meio desvalorizado, assim, é meio como moeda de troca, e pra mim é um cara que defende muito bem. O arremesso dele realmente teve momentos que ele perdeu muito, né? Ele não é um grande arremessador, oscila bastante, mas eu acho que mais do que compensa, porque ele corta muito bem na direção da cesta. E torceu o tornozelo no final do jogo também, né? Algo pra... O corpo esfria, né? Depois que você torce o tornozelo, é brabo. Vamos passar rapidinho por outras 2 séries desse sábado. No final eu vou me despedir do Gui e vou falar um pouquinho dos outros jogos do domingo, mas eu já adianto que não vai dar pra falar de todos. Peço desculpas se eu não passar do seu time, mas é aquilo que eu expliquei lá no começo. Rapidinho, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, foi um jogo que, assim, se a gente falou de algumas surpresas, esse aqui não achei que foi nenhuma surpresa. Eu achei que o Nets jogou tão bem quanto eles poderiam, não achei que eles fizeram um jogo ruim, e ainda assim a vantagem pro Philadelphia 76ers, assim, o caminho pro Nets passava por uma implosão do 76ers, e eles passaram muito longe disso no primeiro jogo. O Sixers foi muito bem, movendo muito bem a bola. Eu achei que o Embiid teve um jogo muito inteligente, né? Porque o plano do Nets era claro, vamos dobrar o tempo todo no Embiid, e ele na maioria das vezes tomou a decisão certa. O Harden foi muito bem, e é aquilo, né? O Mikal Bridges teve 30 pontos, jogou muito bem. Nesse novo papel, que ele carrega um fardo ofensivo muito maior, e tem correspondido no Nets, não dá pra exigir que ele faça isso, e do outro lado, ele seja o defensor que ele era do Suns, né? Porque naquele time ele tinha muito menos responsabilidade ofensiva, então ele podia se esforçar mais na defesa, né? Que não dá pra ele fazer tudo no ataque e voltar marcando o Harden, né? Na quadra inteira. E aí o Nets é aquela coisa do cobertor curto. A diferença de talento aqui é muito grande. Só teve uma coisa que você falou que não surpreendeu. Eu vou fazer uma brincadeira que me surpreendeu. Eu até comentei com o Léo no podcast de hoje. Foi o melhor jogo ofensivo desses Sixers que eu vi
pelo menos de toda a temporada. Eles são um jogo normalmente meio burocrático ali no sentido de que todo mundo parado, bola na mão do Harden, bola na mão do Embiid, ou uma isolation, handoff, algo do tipo, mas não, essa partida eles jogaram muito bem ofensivamente. Então, se eles jogarem nesse nível, eles vão dar muito trabalho. Daqui para frente passam a ser um candidato sério a disputar a final dessa conferência. A questão na reta final da temporada é que eu achei que o Sixers parecia que tava meio que tanque na reserva. Tava meio cansado, né? Nesse jogo não pareceu. O jogo Harden foi muito bem. A equipe foram 32 assistências, né? Foram 32 assistências em 42 arremessos convertidos, né? Então você vê como a bola tava andando, que não, é o que você falou, normalmente não é o caso, né? A bola é o Harden ali driblando a bola no topo da linha de 3, ou o Embiid fazendo pump fake ali já na zona restrita, né? Mas é um time que moveu muito bem a bola. Rapidinho, Hawks e Celtics, Gui. O Celtics quis dar um pouco de emoção, talvez o Adam Silva ligou ali pra equipe, tá caindo a audiência, deixa o Hawks voltar um pouco, né? Porque é a história também do Hawks, do Celtics, né? Um time que sai na frente, deixa adversários voltarem, mas é o maior gap aqui. Eu falei de gap de talento, 76ers e Nets. Aqui é o maior disparidade aqui entre dois times, e o Celtics, o que pode impedir eles de uma varrida é justamente como teve nesse sábado, né? Um momento que a equipe tira muito o pé, e quando você vê a vantagem que chegou perto de 30, acho que chegou a 30 em algum momento. Chegou. Caiu ali pra casa dos 10 pontos, né? Mas tirando isso, o Celtics levar a sério, não tem por que eles não varrerem esse time do Atlanta Hawks. E mesmo eles tirando o pé, não jogando nada no segundo tempo, mesmo assim, a vantagem caiu, mas não chegou a nenhum momento estar longe dos 10 pontos de diferença, né? Então, acho que terminou 112-99, mas a vantagem em quadra foi bem maior do que isso. Então é difícil imaginar o contrário. Essa é aquela recomendação que a gente faz, né? Putz, pra você que tem família ali, filhos, alguma coisa assim, esposa, se tiver alguma concessão que você precisa fazer, mira nesse jogo. É hora de ver o filme do Mario, levar o filho pra ver o filme do Mario, esse tipo de coisa. Levar o cachorro pra passear. Exatamente. Ontem foi aniversário da minha irmã, eu marquei no almoço que eu falei, putz, na pior das hipóteses eu tô perdendo esse jogo aqui, melhor do que perder a noite ali, ser um jantar e eu perder algum jogo mais importante, mas é o que você falou, o ponto que chama a atenção é como os Celtics em muitos momentos continuam cometendo turnovers. O Brogdon veio para impedir isso, para trazer um pouquinho mais de calma para esse ataque, mas eles continuam forçando muita bola. E acho que aqui não vai ser um fator que vai ser uma preocupação para eliminar o time, mas como um todo, pensando nos próximos confrontos, eles precisam estancar essa sangria, que é assustador. E aí, pegando um ponto, Gabs, que você é do fã-clube do contra Trae Young, Trae Young foi colocado ali no começo do jogo para marcar o Derrick White. Derrick White, 24 pontos. Trae Young muito mal nos aproveitamentos de 3. Defensivamente muito mal também. Mas que é um pouco da história desse confronto. Uma bola que eu até estava comentando com o Léo. Ele tenta aquele chute do logo, a tabela. A Celtics pega o contra-ataque, sai em velocidade. Brogdon finaliza na cabeça do Trae Young debaixo da cesta. É muito do que foi essa história do jogo. E o Quinn Snyder precisa dar um jeito para melhorar todos os aspectos aqui ofensivos, de eficiência do Trae Young, e defensivamente tentar esconder. O Quinn Snyder chegou no Atlanta Hawks tal qual Jorge Sampaoli no Flamengo, né? Pegou o bonde andando. Mas é isso, né? O Young, ele historicamente tem muita dificuldade contra o Celtics, né? Eles têm muitos guardas bons para jogar nele, né? Tem o próprio Derrick White, tem o Brogdon, tem o Marcus Smart. Foi o caso de Jaylen Brown, né? Ele historicamente vai mal contra o Celtics. E, assim, o Hawks, tirando uma coisa muito absurda, eu não vejo a menor chance para eles. E é aquilo, o obstáculo do Celtics é a própria preguiça da equipe. Eu achei que foi bom pra equipe a longo prazo ver o Robert Williams. Ele não jogou muitos minutos, foram 22 minutos, se não me engano, e foi bem nesses minutos. Então, é isso. O Celtics só tem que levar a sério porque faz muita diferença, né?
varrer o Atlanta Hawks, ter esse descanso extra, ainda mais, por exemplo, tem um jogador como o Horford, né, que é um cara mais veterano, seria muito importante para qualquer equipe nesse estágio da temporada. Eu vou falar mais um pouquinho sobre os playoffs nesse final de semana, mas antes eu vou me despedir do Gui, agradecer a ele pelo tempo. Sei que ele, de manhã, já gravou o podcast do Splash Brothers, então escute amanhã, segunda-feira. Depois você escutar o meu, faço marketing, mas tem o limite também. Você escuta o meu, depois escuta lá o podcast Splash, arroba podcast Splash BR, podcast Splash Brothers, faz parte lá do Jumper, que é a referência em cobertura da NBA aqui no Brasil. Sigam lá o Gui, que é arroba Taniguchi Campos, se eu não me engano, a arroba dele. Eu sempre me confundo na minha arroba também aqui. É isso mesmo, Taniguchi Campos. Porque no Instagram tem um ponto ali entre os sobrenomes e no Twitter não. Então sempre não sei qual é qual aqui. Siga o Guilherme lá no Instagram também, se você quiser ver stories na academia dele. Gui, brigadão pela sua participação, obrigado mesmo e até a próxima. É isso, eu que agradeço, um prazerzaço falar contigo aqui, conversar com seus ouvintes também sobre basquete, que esse é o melhor momento da NBA, então é um momento que a gente também como comunidade se une para estar discutindo e é bem divertido. Muito obrigado, Gui. Vamos falar um pouco para encerrar. É difícil fazer qualquer análise desse jogo, a vitória do Miami Heat para cima do Milwaukee Bucks, 130-117, a série que eu e a maioria das pessoas achava que seria uma varrida ou um jogo ali, de repente que o Heat vence uma partida, e agora tudo é a questão física do Giannis, né? Com 11 minutos em quadra ele se machucou, uma queda feia, né? Ele bateu com as costas no chão, deixou a partida. Única atualização, e eu tô terminando de gravar aqui bem tarde, era que o Giannis vai ser monitorado nos próximos dias, então é muito difícil, né? Porque é uma série com o Giannis e a outra série sem o Giannis, obviamente. Sem o Giannis, o Heat tem, não diria favoritismo, mas acho que é uma série que qualquer uma das duas equipes pode vencer. Não dá pra ser dito mesmo com o Giannis em quadra. A gente já viu ele no passado voltar muito antes do que a gente esperava de uma lesão, né? Mas lesão nas costas é tão complicado que é difícil fazer qualquer previsão. Eu consigo ver o Giannis voltando no jogo 2 ou voltando no jogo 6. Pra mim, aqui é a especulação sobre o time do Heat em si. Eles venceram bem, 130-117. O Jimmy Butler jogou muito bem. Mesmo, eles estavam vencendo o jogo quando o Giannis saiu, né? Que acho que é um ponto importante. O time jogou muito melhor. Enquanto o Giannis esteve em quadra, jogou muito melhor do que vinha jogando, por exemplo, no play-in. É um time veterano, um time bem treinado, mas não tem muito de análise a fazer, porque a análise é: Giannis joga? Giannis não joga? A gente não sabe ainda. O próximo jogo dessa série vai ser... Boa notícia é que vai ser só na quarta-feira, né? Boa notícia pro Bucks, né? Então vai ter 2 dias inteiros aí pro Giannis ficar ali recebendo massagem nas costas, botando todos os tipos ali de analgésicos. Jogo 10 horas da noite, horário de Brasília. Os outros 2 jogos eu vou deixar para o podcast do meio da semana para falar um pouco melhor, para poder destrinchar a partida. A gente tem terça-feira o jogo 2 do Clippers e Suns, né? Os Clippers venceram um grande jogo do Kawhi. O jogo 2 de Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets é na quarta-feira. Então, provavelmente, mais um episódio quinta-feira de manhã dos podcasts exclusivos sobre NBA. E, claro, sempre lá no TikTok e no Instagram, vídeos mais curtos, né? Falando dos principais assuntos. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes volta na terça-feira à noite com o episódio sobre NFL, Mock Draft, última semana antes do draft da NFL. E aí, na quinta-feira de manhã, com um episódio sobre NBA. Até lá. Tchau.